tarde, pessoal, tudo jóia? Entrei aqui rapidinho. Oi, Grace. Entrei para dar um oi e responder algumas perguntas, né? Aproveitei aqui um tempinho livre hoje, mais tranquilo. Dia mais calmo para isso. E veio boas perguntas aqui. Se alguém quiser jogar por aqui, eu vou respondendo e a gente vai trocando ideia. Do contrário, perguntaram muito sobre a importância de respiração novamente, né? Questão de despertar de consciência em relação a respirar corretamente, esse tipo de coisa. E eu fiquei de passar para explicar algumas coisinhas e bem simples, né? Quando a gente pega para as tradições antigas, eles comentam que o Chi, a energia, o prana, cavalga no ar. Por que o prana, a energia, cavalga no ar? Porque o ar é tudo que tem no nosso planeta, né? Apesar da Terra chamar planeta Terra nessa atualidade, se a gente for observar, tem mais água, mas na verdade mais do que água tem ar. Então é um planeta ar. Isso a gente pensando em elementos básicos, né? Tirando a parte espiritual e da coisa. Mas elementos básicos, ar tem tudo e todas as coisas. Então quando a gente passa a conduzir a energia usando técnicas de respiração correta, e não coisa que a gente pega e solta, né? Usa de forma aleatória, e isso machuca. Quando a gente usa de forma correta, consciente, respeitando aí horários, condições, práticas, realmente a movimentação de energia vai dimensionando muito isso no corpo. Na yoga usa-se muita asana para praticar a parte física, né? Trabalhar a parte postural, e os pranayamas, que são respirações. Então, pranayama é a forma de conduzir o prana a partir do ar. Então isso usa muito dentro da yoga, usa-se demais dentro do Qigong, dependendo da linhagem, claro, né? Tem muitas linhagens distintas para cada método, para cada técnica, mas de forma geral todas trabalham respiração, inclusive a arte marcial. Muitas técnicas de Aikido, Wing Tsun, Shaolin Norte, entre outras, principalmente dos estilos internos, né, de Tai Chi, Xing Yi, Bagua, trabalha-se demais a respiração, porque é necessário para você conduzir o fluxo de Qi, o fluxo de prana dentro do corpo. Então a explicação é mais ou menos essa, se a gente pensar em saúde, vitalidade, condicionamento, energia, despertar aí essas questões internas. Na parte espiritual, obviamente, né, quando a gente desencarna, no plano astral a gente não precisa de respirar, apesar que no plano astral intermediário existe o equivalente à oxigenação daqui, não é oxigênio propriamente dito, né? É um plano dimensional diferente, mas é como se fosse um oxigênio. Tanto é que se vocês assistiram aquele filme Nosso Lar, que é baseado nos livros espíritas, né? Para quem estuda espiritismo, e no Nosso Lar muita gente que aparecia lá que desencarnava ainda continuava achando que tinha que comer. Eles davam uma sopinha de água lá para a pessoa parar de sentir fome. Então é muito um condicionamento que a gente tem mental em relação ao plano dimensional que a nossa consciência está. Quando a gente chega em níveis mais altos de prática, a gente começa a dissociar isso, né? A começar a perceber a energia que movimenta esse mesmo calor, esse mesmo frio, essa mesma questão física, material e espiritual. É por isso que em tradições orientais antigas, para quem está praticando, pelo menos do que eu tento conduzir e explicar para os pequenos grupos ali que a gente troca ideia, a gente se ajuda, que eu falo, né? Ninguém ensina ninguém, a gente vai se ajudando aí dentro do caminho. A gente trabalha muito essa parte de respiração dentro de práticas, dentro de formas, dentro de técnicas, para que essa energia possa conduzir e voltar a um estado natural. Um exemplo que eu sempre cito dentro da yoga também, né? Fora Hatha Yoga, Kundalini Yoga, outros estilos, é a Kriya Yoga, da linhagem do Yogananda, do Mahavatar Babaji, enfim, Larry Ramasaya. Então tem vários yogis aí da linhagem de Kriya ancestral. E Mahavatar Babaji, que foi um imortal daquela tradição de yoga, ele trouxe essa técnica de volta, que é uma técnica de fogo, e ela trabalha muito a questão de respiração. O fundamento básico de Kriya Yoga é uma respiração específica, que é passada em métodos iniciáticos, né, para quem já está praticando aí depois de algum tempo. Mas não é o único método, então você não aprende só por aí. Porque quando a gente fala de alguma coisa assim, nossa, parte iniciática, o pessoal já fala, nossa, esse é o método que eu quero. Esse é o método que eu vou ganhar um diploma de que eu me tornei ultra espiritual. Isso é ilusão, pessoal. Diploma não torna ninguém mais ou menos sensível, mais ou menos iluminado. Isso é ilusão, é uma coisa muito infantil da parte humana, em achar que certificado e alguma coisa que alguém te ateste vai te tornar algo. É prática constante. Todo caminho é de prática.
Então, toda vez que a gente pratica algo, a gente transforma a energia e aquilo transforma o nosso corpo, transforma a nossa mente, a gente tem a realização. E é a partir dessa realização que realmente a gente tem a movimentação correta da energia. Então não depende de só saber uma técnica, você tem que realizar essa técnica no seu corpo, principalmente na contraparte, né, na energia espiritual, trazendo e assentando isso no seu organismo. É a mesma coisa que quem trabalha em linhas de Umbanda, Candomblé, nessa parte, que não é tanto minha praia, nós estamos falando mais de linha oriental, mas também conheço um pouco, gosto muito do meio, tenho pessoas, frequento locais, então tenho grandes amigos do meio aí também. Não sou um grande experiente nisso, mas quando a gente fala também da Umbanda, por exemplo, tem o assentamento dos guardiões, tem o assentamento das entidades, que é para aterrar aquela energia que é espiritual, né, uma contraparte dimensional, aterrar ela para fazer determinados trabalhos ou para proteger ou trabalhar a energia de algum local. Então existe um assentamento, você traz a energia usando elementos, que é a parte magística, claro, né? A gente não vai conversar sobre isso aqui, mas você aterra aquela energia espiritual ali para fazer alguma coisa. Se for feito corretamente isso, respeitando as leis divinas, respeitando os guardiões, respeitando os dharmas, enfim, se você respeita as leis do céu e da terra, que dentro da Umbanda, né? Umbanda seria conjunto das leis de Deus, então é a mesma coisa. Quando a gente fala de Umbanda e de linha oriental, ou de Candomblé e de algumas linhas orientais, muita coisa conflui. Como eu ando nas duas bandas que eu falo, né? Como conheço as duas bandas, então eu falo que sim, em determinado ponto tem muita união disso a nível espiritual, claro, sustentado por qualidades e entidades distintas, dentro daquilo que é necessário ser trabalhado de acordo com a cultura e com a religião de cada um. Quando a gente busca isso um pouco mais para trás, obviamente, espírito não tem forma. Então, enquanto seres de não forma, eles precisam de um meio, uma qualidade para assentar isso aqui na Terra. Então, tem N meios da gente trabalhar isso. Quando a gente busca isso na parte interna, oriental, a gente trabalha de outros jeitos. Como não se usa tanto, obviamente tem também, mas esses são níveis mais avançados para quem já está praticando há mais tempo. A gente tem meios também magísticos dentro de linhas orientais, claro, dependendo da linhagem que você conheça ou trabalhe. Só que a gente usa muito a energia da movimentação interna. A gente aprende a trabalhar com 5 elementos, dependendo de como isso flua na tradição que se pratique. A gente usa esses elementos todos do nosso corpo para a gente abrir espaço, armazenar energia, sustentar esses devas, esses espíritos no nosso próprio corpo, e a partir dessa geração de energia a gente conduz outras coisas. Então, são formas internas e formas externas. Uma pessoa que é um bom praticante vai aprender um pouco das coisas nos dois lados, que é o que eu falo, de andar nas duas bandas. Então você não precisa de só o interno ou só o externo. É que muito antigamente, já comentei isso em lives também, se não me engano, comentei numa live com o Rodrigo Romo um tempo atrás, muito antigamente se perdeu essa questão do interno e externo, separou isso, né? Ocidente, Oriente, Norte, Sul, enfim, toda essa coisa de dualidade. Antigamente, estou falando de muito antigamente, onde existia realmente a magia alquímica, alquimia e magia é a mesma coisa, resumidamente, né? Não vou entrar em detalhes aqui, mas muito antigamente, quando utilizava-se isso em conjunto, você desenvolvia o método interno e externo em conjunto. Hoje em dia, ou se aprende muito o método interno, ou se aprende muito o método externo, em algum momento você vai aprender um pouco de um pouco de outro, mas dificilmente se acha hoje em dia quem consiga conciliar as coisas. É isso que a gente tenta e vem buscando fazer aí. Pelo menos eu venho tentando buscar conciliar algumas coisas há muito tempo atrás. Então, quando a gente vai trazendo essas coisas de antigamente, a gente percebe que o mundo oriental e ocidental eles fazem parte de uma coisa muito mais antiga e muito mais perfeitamente harmônica no que diz respeito às leis do céu e da terra do que a gente vê hoje em dia. Claro, isso depende muito de quem pratica, depende muito, acredito eu, né? De novo, não sou dono da verdade, aqui a gente só está batendo um papo, estou vendo aqui as perguntinhas. Então, muito antigamente, quando a gente conservava um caminho de virtude, um caminho do coração verdadeiro, o que o Buda explicava, o que o Cristo explicava, o que a gente vê quando se ensina sobre Oxalá, sobre orixás, quando a gente busca isso de antigamente e seguia um caminho de virtude, ou seja, a gente não tentava fazer mal a nós, nem às pessoas, nem aos outros seres, se experienciava a um nível muito alto de magia ou alquimia, né? Que as duas coisas andam juntas. Então, quando a gente aprende a movimentar essa energia, seja através das respirações, das posturas, das formas ou dos meios magísticos, a gente está abrindo um espaço
que a gente pode trazer coisas boas ou coisas ruins. E é por isso que eu falo que sem virtude o caminho, de alguma forma, vai ter obstáculos, vai bater em pedras, você vai bater o dedinho e vai se machucar. Porque se você criar uma condição no seu caminho que é contra o seu Dharma, e o Dharma é sua missão de alma, né? O que você veio fazer? Não importa. É aí que está o negócio. Você veio abrir espaço para que isso se torne real. As pessoas buscam muito o porquê e não o soltar esse porquê. Eu sei que isso é mais fácil de falar do que fazer, mas não. Se a gente praticar o suficiente, quem já está praticando há algum tempo aí, já tem pelo menos 1 a 3 anos de prática, já percebeu que passar pelos infernos é uma coisa estranha, né? Então, o pessoal acaba muitas vezes parando no começo, e é natural. A gente percebe aí que 30, 40% das pessoas param do primeiro ou terceiro ano, seja em qualquer linhagem séria, em lugares sérios mesmo, né? Se a gente colocar lantejoula, dar cafezinho e bolo pro pessoal praticar, todo mundo vem. Se eu falar que vai dar cerveja ou vinho, então, aí que é uma maravilha. Então, quando a gente compra pessoas é fácil, mas quando a única coisa que a pessoa tem é ela mesma se trabalhar, é ela mesma buscar isso, e ter que desenvolver, ter que ter um pouco de disciplina, e principalmente muita paciência para consigo mesmo, a maior parte não quer. É muito mais fácil a gente buscar alguma coisa externa, né? Mas é um caminho bem interessante. Então, a questão de meio selvagem depende, não tem um meio selvagem propriamente dito, né? O que existe é a parte da natureza selvagem e da natureza domesticada. A domesticada, que a gente fala, não tem a ver, basicamente, com você domesticar um cachorro ou um cavalo. A domesticada é quando a gente coloca regras, para que a gente não sofra e não caia na lei natural de causa e efeito. Por exemplo, vamos imaginar na natureza mesmo, natureza selvagem. Se a gente pegar um leão, o leão mata uma gazela. Então ele corre atrás da gazela, eu dou sempre esse exemplo, vou citar novamente. Ele corre atrás da gazela lá, gruda no pescoço dela, estrangula, tira o ar, ela morre lá, tremelicando. Ou, de repente, 2 leões um pouco mais novos pulam atrás de um bisão, começa a arrancar os pedaços dele ali, ele sangra, escorre sangue até morrer. Aí eu falo isso e as pessoas dizem, ai meu Deus, a natureza é sofrimento. Sim, tudo é sofrimento. E os animais sofrem, as plantas sofrem, as pedras sofrem, o nosso corpo sofre, a mente sofre. Tudo é um sofrimento no mundo. Por isso que Buda falava que tudo é sofrimento. Mas ainda assim existe uma perfeição na natureza em relação a isso. Por mais que exista o sofrimento no nosso sistema nervoso, que isso tem N motivos, eu não vou entrar na parte mais profunda sobre isso, que é um pouco complicado para quem não está praticando nada. Então, para quem já é praticante, mais para frente, quando começa a passar pelo menos pelos 3 primeiros infernos ali, em relação à parte interna, você começa a observar outras coisas. Então, falar de forma leviana é um pouco complicado. Mas a natureza é perfeita na forma de agir. Uma aranha come, de repente, uma caranguejeira grande chega a pegar um filhote de passarinho. Um bem-te-vi pode pegar um ovo de codorna, estourar o ovo e comer. Não quer nem saber se tem um feto ali dentro ou não. Então, a natureza, ela existe para sobreviver, as células se reproduzirem. Porque isso gera magnetismo, isso gera muita coisa por trás ali, no que o pessoal entende como um ciclo evolutivo. Na verdade não é bem evolutivo, né? Eu sei que para quem estuda algumas religiões isso é um pouco complicado. Mas a evolução parte do princípio que o espírito não é perfeito. Que ele tem que evoluir para se tornar perfeito. E isso é um contrassenso. Porque se Deus é tudo e todas as coisas são perfeitas em Deus, então todas as coisas são perfeitas por si. O problema é que a gente se torna ignorante em relação ao respeito das leis do céu e da terra. Por que a gente sai do meio selvagem? Se você sai do meio selvagem, que é isso que você perguntou, a gente cria uma cultura em volta disso. E essa cultura tem um alicerce, baseado em religião, em dogmas, em bem ou mal, em certo ou errado, e isso é ajustado ao longo da idade das trevas até a idade da luz. Então pensa assim comigo. A natureza selvagem comum, ela existe para sustentar todo o meio que a gente vive, para que uma experiência de união de todos esses seres gere uma energia maior. Então, tudo que a gente entende como sofrimento, se vocês pensarem, se conectarem ao coletivo geral da Terra, não existe uma divisão, porque é um coletivo. Então, quando a gente olha a partir do coletivo, e não adianta eu falar isso de forma ilusória, qualquer dia a gente faz uma meditação aqui, quem for projetor eu arrasto para dar uma olhada, quando a gente se conecta ao coletivo, você tem uma particularidade de perceber toda a parte boa e ruim conectada àquele campo de energia, ou aquele campo áurico, ou aquele campo magnético. Isso tudo tem uma confluência energética muito perfeita. O que eu costumo dizer é assim,
se você saiu do meio selvagem, você está no meio humano, ou seja, você é senciente, então você tem a opção de buscar Deus. Se você perguntar para um cachorro ou gato, ele já é realizado na parte interna dele enquanto cachorro ou gato. Então ele já atingiu o estágio que ele tinha que atingir enquanto aquele ser, que não é evolutivo, é experiencial. Então aquela energia consciencial está ali, está alocada ali naturalmente. Quando aquele corpo morre, os devas elementais, tudo isso se desfragmenta, fragmenta novamente, espalha para os reinos compatíveis ali, e a própria energia, por ressonância, puxa essas vibrações de volta ao estado natural, desde que não sejam manipuladas, né? Que a gente entra na questão magística, que eu não vou comentar aqui agora. Mas quando esses seres se dissolvem, inclusive no nosso corpo humano, todos os nossos devas que sustentam o nosso corpo, que perfazem o corpo que a gente usa, eles voltam ao estado natural nos reinos dele. Quando a gente sai do meio selvagem ou não, o meio selvagem natural, ele é um coletivo por si só. Então quando a gente vê um animal selvagem ou um animal doméstico, a nível astral médio, não níveis muito sutis, claro, mas até um nível astral intermediário ali, esse reino selvagem ele é coletivo. Então se você olhar os felinos, eles têm um reino coletivo. Quando um leão desencarna, uma gazela desencarna, ele está no reino coletivo, próprio ao que o pessoal chama de egrégora. Então ele entra para um coletivo de energia ressonante, todas equiparadas, todas fazem parte da mesma energia. Quando você pega domesticado, não. Por quê? Porque aquela consciência que está agregando ali, ela vai passar por uma transmutação. Então ela vai passar a transmigrar de um corpo, como se tivesse uma amperância, uma eletricidade específica. Eu vou imaginar assim, você dirigia um Fusca, que é muito bom por sinal, né? Com o Fusca você conserta até com um grampo de cabelo, sobe barranco, uma beleza. Mas não é assim, você vai dirigir um Fusca, um carro velho, um carrinho bem velho. Aí de repente você vai para um carro intermediário, depois pega um SUV, depois pega um esportivo, pega um Jeep, enfim. Você vai trocando o seu corpo de acordo com a sua necessidade de experimentação para você andar em outros terrenos. Você não vai andar num Jeep se não for 4x4, com roda própria, no meio do barranco cheio de terra, né? Então não vai funcionar. Do mesmo jeito que você pegar um carro, um Jeep e tentar colocar numa pista de corrida 400 por hora, 300 por hora, não vai funcionar. Você tem um veículo adequado para cada terreno. Então, quando a nossa consciência transmigra para o reino selvagem, não é que ele é selvagem, ele é um coletivo de uma energia própria. Fica claro assim? E quando a gente vem para um meio senciente, que tem uma busca de um canal para um outro corpo, para que a nossa consciência que está ali desdobre para uma outra experimentação, aí a gente tem que abrir um canal específico. Só que para que esse canal abra, ele precisa de estar limpo. Por isso que eu falo tanto, principalmente para quem pratica comigo, tem que abrir espaço. Porque se você não abre espaço, como é que você acha que vai para um corpo mais compatível com uma realidade dimensional que você queira experimentar, de repente, uma pista de corrida cósmica, vai? Não importa o plano dimensional, se é físico, astral, mental, isso é irrelevante. Não é o tamanho do plano ou a sutileza do plano, é o grau de experimentação que tem que ter. Ou, de repente, a pessoa quer experimentar dor e sofrimento, treva pura. Aí você tem um plano dimensional compatível com isso. É que pra gente que sofre, que de repente toma um tapa, tem uma doença, vê alguém sofrer, isso dói. Então a gente entende que isso é selvagem. Por quê? A dor e o sofrimento da gazela que o leão está enforcando, do jacaré que está afogando um cervo, ou do ser humano que está judiando do outro, para a energia é a mesma coisa. Não existe uma mudança enquanto a isso. Então a natureza não é perversa, ela só é justa. E é por isso que eu explico que toda falta de um é a sobra do outro. Então, se a pessoa quer emagrecer, eu falo isso sempre, eu vou continuar repetindo, quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia, alguém começa a pensar assim também, se é que isso faz sentido. Se você está precisando de perder peso por excesso de alimentação e não outras questões, toda vez que você tiver problema com isso e não conseguir controlar, compra o que você quer comer do mesmo jeito, só que em vez de comer, porque a maior parte das pessoas que tem problema de obesidade por questões alimentares é por excesso de ansiedade ou por medo. Então tem um problema emocional envolvido normalmente, e é o plexo estourado, né? Então o estômago, ele tenta, a partir da alimentação, a partir da comida, tapar um buraco que é emocional. Então a gente pega o estômago, estourou. Aí você pega isso no mental e deixa o seu corpo todo atrapalhado. Então quando você compra algo, sei lá, a pessoa está com muita vontade de comer algo, não precisa, e é um pacote de bolacha, compra. Aí você sai na sua rua, e eu duvido, pelo menos aqui no Brasil, né? Não sei fora, mas aqui no Brasil você passa na rua, você vê pessoas pedindo comida ou pedindo coisa em qualquer local.
Então você pega isso e dá para aquela pessoa com carinho. Ou mesmo sem carinho, tá? Mas pega esse seu excesso e doa para a pessoa. Você faz o quê? Você movimenta a roda de energia. Quando a gente pega essa roda de energia, o teu excesso, que está te sobrecarregando, inclusive a nível emocional, você está transmutando energia no coletivo daquilo que eu acabei de explicar antes, em relação àquela pessoa que está na tua frente. Não importa se você tem conexão com essa pessoa, se você já viu na vida, se você não viu. De novo, a tua energia enquanto humano encarnado, não quero nem saber se você acha que você é ET, especial ou outro espiritualizado. Enquanto você estiver usando um corpo humano, se você tomar um tiro e morrer, então você faz parte desse coletivo. Ponto final. Se você te dar um tapa e ficar vermelho, ou você reagir, você faz parte do mundo humano. Se você pedir comer, beber e respirar, você faz parte do mundo humano. Simples assim. Isso não tem muito o que discutir. Então, quando você pega o teu excesso de energia corporal, que vem através de um problema emocional, e você doa isso, que é o teu excesso, para outra pessoa, essa pessoa se cura, a energia dela sobe, o coletivo é ativado. Se o coletivo foi ativado, a tua energia volta a transmigrar para cá. Percebe como o ciclo é simples? Quando a gente percebe os elementos. Se a gente percebe os elementos, ele vai andar, ele vai funcionar. Então, o excesso que você tira do teu corpo, doando para o corpo daquela outra pessoa, vai fazer com que o círculo planetário gire. Por isso que a gente vê tanta dor e sofrimento. Porque a gente percebe que todas as pessoas que têm excesso não doam ou não sabem como conduzir essa energia, seja físico ou espiritualmente, para que isso transmigre na consciência coletiva, seja humana ou de outras dimensões. Quando a gente traz isso, existe um valor muito grande. Então a roda começa a girar, ela começa a funcionar de uma outra forma. Ficou claro? Deu para explicar um pouquinho, né? Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. Eu aproveitei um tempinho aqui que deu para bater um papo. E aí, Rodrigão? Quer bater papo? Se quiser entrar aí. Acabei de falar de você aqui. Estava batendo papo aqui, tirando umas dúvidas. Aproveitei que sobrou um tempinho e outro. Mas é isso, pessoal. A relação da energia, quando a gente respira, como a energia flui, como ela dinamiza aqui na Terra, que é essa questão de você assentar a energia aqui. Pela Umbanda, Candomblé, essa parte é assentamento. Você pega a energia espiritual e aterra ela aqui. Quando você pega pela linha oriental, a gente faz a mesma coisa, mas para dentro do corpo. Por exemplo, eu também sou médium. Conheço essas coisas por questão própria. Quando a gente aterra essa energia, que acabou. Vamos ver aqui. Bibi. Pode explicar os 7 infernos. Então, os 7 infernos, vou explicar isso de uma forma um pouco mais simples para falar aqui aberto, tá? Quando a gente vai praticando linhagens internas, e quando eu falo de linhagens internas, seja de linha oriental ou não, estou falando de coisas um pouco mais sérias e que tenham fundamentos. Porque tem muita coisa que a gente pega hoje na internet, eu estava trocando ideia disso com as pessoas hoje, que tem grupos se formando que são ultra espirituais. Então é o pessoal que veste muita lantejoula, mas não tem o fundamento no corpo. Não sabe de onde vem e como aterrar isso. E aí fica só na viagem, é o efeito placebo. Quando a gente busca o fundamento, de onde vem isso e como trazer essa energia para cá, a gente passa a limpar os nossos canais que nos conectam ao que vocês entendem como divindade, ou espírito, ou espiritualidade, mundos ascensos, essa coisa toda. Quando a gente pega essa energia para trabalhar no nosso corpo, não importa se você tem uma encarnação aqui na Terra, ou se você tem lá 1000 encarnações aqui na Terra. Se você já foi mago negro, capeta, anjo, isso é irrelevante. A energia está circulando. Ela não se preocupa muito com a relação do bem ou mal. É a mesma coisa se você matar um pernilongo. Para o pernilongo você é mal, porque você matou ele. Para o seu filho que ia tomar uma picada, que é bebezinho que está no bercinho, você é a salvadora do seu filho. Então depende do ponto de vista. A energia não tem ponto de vista. Se você matar um pernilongo, você é tão assassino como matar um ser humano. Ai meu Deus, mas isso é fora do que eu aprendi na religião. Não importa. Energia é energia. A gente está conversando no nível em relação à pergunta. Então quando a gente abre o espaço, a gente tem que perceber esse sofrimento. E para a gente perceber esse sofrimento, a gente tem que abrir os nossos canais internos e entender, sem nenhuma máscara, quem a gente é. Em todos os níveis. Então a gente tem que enxergar todos os nossos infernos. E isso leva tempo. A não ser que a pessoa queira morrer mais rápido, né?
Porque tem pessoas que são bem abusadinhas e acham que conseguem rasgar tudo de uma vez. Não, eu consigo, né? Eu posso, não sei o quê. E a hora que começa a acontecer, não dá conta, e são as primeiras pessoas que param, né? Aí tem aqueles milhões de motivos. Ah, eu não tenho tempo, eu não tenho disciplina, eu não consigo, eu não posso. Aí é os não da vida, né? Esses não da vida, que eu também já tive essa minha fase, me custou aí, né? Uma diverticulite, 2 hemorroidas. Então a gente aprende ou pelo bem ou pela dor. Eu fui pelos dois lados. Começou pela dor, começou pelo bem, foi pela dor, depois voltou pelo bem. Então já faz 20 anos aí, já passei dos 40, tô tentando fazer isso só pelo bem aí, que funciona melhor. E bem e mal em relação a esses infernos que você está perguntando. Então os meus infernos, que eu às vezes demorei um pouco para entender, não é nem aceitar. A aceitação quando a gente está sofrendo é fácil. Eu falo, quem está com dor, aceita tudo, qualquer remédio, injeção, qualquer coisa que tire a dor do corpo. Então a aceitação, ela acontece, ela é assim. Então ela é assim, ela funciona. Quando a gente tem essa aceitação de que a energia vai ter que andar, ela vai andar, de um jeito ou de outro. Então, a partir da dor, você aceita, você abaixa a cabeça, você se torna humilde, e aí você consegue receber ajuda, física ou espiritual. Enquanto o nariz está levantado, o ego está inchado, isso daí depende muito da forma como a pessoa se conduz interna e externamente, porque tem muita gente que parece muito brava externa, mas é tranquila interna. Tem gente que parece muito tranquila externamente e autodestrutiva. Então depende muito aí da conduta da pessoa. Mas quando a gente pega para trabalhar esses infernos, é muito difícil. Porque a maioria das pessoas não querem mergulhar no profundo de si mesmo. Eu estou falando no profundo mesmo, de rasgar todos os canais. Tem tradições antigas que rasgam isso muito rápido, mas são por processos de imersão muito longos. Então você passa a morar, basicamente, em locais específicos ou a viver em locais específicos para poder limpar isso tudo e trabalhar coisas. Não tem a ver com detox, pelo amor de Deus, pessoal. Não é que vocês trem de detox para mim não, que eu fico puto. Não é assim. Não adianta você enfiar 200 kg de coisa no corpo achando que fazer detox vai iluminar alguém. Não ilumina. Então tem a ver com o que você come e bebe. Tem a ver com toda a parte integral. Você come, bebe, sente, pensa principalmente, e como você age, se você tem virtude ou não. O alicerce é a virtude. Sem virtude, o resto é só adereço. Se você pegar um senhor de roça, com 98 anos de idade, mascando fumo, tomando pingue e comendo porco todo dia, de repente tem muito mais vivência e sabedoria que muito esquizotérico que tem 200 mil diplomas. Então não tem tanto a ver com isso. Tem a ver com boa vontade, virtude e principalmente amor no coração. Sem isso, os caminhos não abrem. E os caminhos, quando a gente fala da parte interna, que tem a ver com esses infernos, são os nossos espaços internos. São os nossos devas, os nossos rios de ti, que o pessoal chama de meridiano, ou os canais internos. Chakra não esquece, porque chakra é outra coisa. Mas quando a gente começa a abrir esses canais, você vai perceber coisas que você fez na sua adolescência, no seu trabalho, na sua infância, até você chegar em outras fases e algumas pessoas começarem a resgatar memórias de outros tempos. Isso não tem um tempo para acontecer. Então não dá para mim precisar que vai acontecer quando você começar a praticar em 1 ou 2 dias. Não vai acontecer. Para 99,999% das pessoas, não vai ser no primeiro ou segundo mês. Leva algum tempo. Por experiência própria, mais ou menos aí 20 anos praticando muitas tradições, até fazer o que eu faço hoje, pelo que eu já vi, pelos meus colegas praticantes, no mínimo de 1 ano e meio a 3 para começar a realmente trabalhar mais forte. Do 3º ano para frente começa a ficar um pouquinho diferente, do 5º ano para frente vai mudando. Então, conforme a gente vai praticando e sentindo o benefício disso no corpo, as mudanças que vão acontecendo, principalmente internas, de repente a mudança externa ela não é tão visível, mas a mudança interna, por experiência própria, é bem forte. No começo é bem difícil. Eu falo assim, não dá vontade de você bater a cabeça na parede. Dá vontade de você pegar a parede e bater ela na sua cabeça. E você vai começar a ver, não o cão chupando a manga, mas a manga chupando o cão. Que é de dentro para fora a coisa. Então é complicado sim. Viver os infernos é você ver todo o seu centro emocional aberto e rasgado. Em todo o seu ser. E isso vem com o tempo. Não é uma prática, né, Débora? Não é uma prática. Isso é um caminho. Então você busca um caminho. Aí se você tem identificação por algo, você tem que praticar aquilo com afinco. Por exemplo, o que eu conduzo, eu chamo de práticas internas que é mais fácil, porque eu não estou aqui para defender uma tradição específica. Né? Sustento as minhas coisas e as coisas que eu pratico. Então quando você pega, por exemplo, no taoísmo, no budismo, na yoga, na umbanda, no candomblé, tudo tem um fundamento por trás, tudo tem um propósito. Tudo tem uma base, desde que tenha raiz, né? Que eu falo, desde que tenha
o fundamento por trás mesmo não seja aquela coisa esquizotérica. Mas se houver um fundamento, e não o pessoal de maquiagem ali vendendo espiritualidade, existe uma ajuda que é conjunta. Por quê? Porque as pessoas que rasgaram o coração, as pessoas que estão caminhando, até comentei isso ontem num videozinho que eu coloquei no canal lá sobre justiça. As pessoas que estão abrindo o coração, realmente, né, de verdade, são pessoas que vão sentir a dor das pessoas, mas não vão sentir nelas. Tipo assim, você é empata e você absorve que nem uma esponjinha todo mundo. Porque você ainda não tem energia suficiente para bloquear isso. Você ainda não sabe selar ou proteger o seu corpo de forma correta. Mas tem N formas também de fazer, não é o foco aqui a gente falar disso. Mas quando a gente começa a trazer essa energia para cá, quanto mais a gente aprende a trabalhar e transmutar ela, menos efeito a gente sente em relação às coisas externas. E aí quando você quer ajudar as pessoas, você nos torna mais esponja, né? Principalmente o pessoal que é terapeuta, que atende muita gente, que coloca a mão nas pessoas. Que nem o Rodrigo Romo fala, né? Vocês estão colocando a mão no lixo dos outros. Isso é um fato. Escutei ele falar isso uns 10 anos atrás, mais ou menos, em um dos cursos dele lá, e levei isso comigo também. Eu falei, pô, verdade, né? Eu já mexia com muita coisa na época, já atendia pessoas também nas coisas que eu pratico. E ele falou isso uma vez no curso, eu achei muito engraçado, porque é o fato, a gente está mexendo no lixo das pessoas. Não tem nada de sagrado ali, a gente está pegando e abrindo, limpando canais. E existem formas, né? Métodos de a gente fazer isso internamente, que é muito forte, muito profundo, porque você vai ter que desdobrar. Se dá para unir as duas coisas, legal. Se você tem uma pessoa que possa te ajudar, seja um terapeuta, através de prática interna, através de reiki, de psicanálise, psicoterapia, psicanalista, não importa. Se você tem um método externo, se você aprende um método interno real, com base raiz, aí você está unindo as duas coisas, né? E consegue fazer uma transmutação muito forte, muito forte. Claro que depende de pessoa para pessoa, e é o que eu falo, né? Isso é uma regra. Prática interna, real, que você tem que praticar e não só teorizar, se você não tem disciplina, não é pra gente acomodado. Não funciona. O pessoal que é acomodado vai ficar no meio do caminho, vai ficar puto pra caramba, vai se sentir culpado ainda na maioria das vezes, porque não conseguiu praticar, e não existe uma culpa nisso. É que tá um negócio, né? É questão do porquê você está praticando, qual que é o teu objetivo. Não é só você criar poderes sobrenaturais, pelo menos eu espero, né? Então, as pessoas não mudam quando a gente limpa o lixo delas porque não há uma mudança de conduta. E se as pessoas não querem ajuda, elas querem mágica, não vão ter. Não importa o meio que você busque. Se não há uma mudança de conduta, se o caminho de virtude continua fechado, as pessoas não olham para o próprio coração, não despertam compaixão, não há mágica, macumba ou alquimia que cure. É temporário, porque a alma continua machucada em relação ao Dharma, que é o propósito da própria alma. E quando a gente descumpre o nosso Dharma, a gente está ferindo as leis. Quando a gente fere as leis, a gente está indo contra os guardiões do Dharma, que são os eixos de lei. Quando a gente vai contra o eixo de lei, quando a gente vai contra o caminho da lei, a gente está indo contra a nossa natureza real, a nossa natureza iluminada. Se você vai contra a sua natureza iluminada, não há o que fazer. Você continua sofrendo. Não porque a natureza ou Deus é ruim. Não há um julgamento nisso. E essa é a liberdade que a gente tem, de escolher caminhar, abrir espaço, agir com compaixão ou continuar se iludindo. Que é também uma coisa legal, né? A gente pode continuar se iludindo, mas a gente pode se iludir, pelo menos com a consciência desperta. Que aí você pelo menos sorri da desgraça e tenta ajudar as pessoas, não trazendo isso para si, né? Não somatizando no corpo. Senão a gente começa a estourar tudo. A gente percebe muita gente sofrendo, muita gente que atende pessoas, inclusive, que são pessoas excelentes, de uma virtude, de uma bondade muito grande, mas para com os outros e não consigo mesmo. Aí o casamento dá errado, não sabe por quê, os filhos vivem brigando, não sabe por quê, vive sendo atacado espiritualmente, não sabe por quê. Porque normalmente é bem simples, tá com o rabo preso. Chico Xavier falou uma coisa bem legal, eu não me recordo a palavra certa, se alguém lembrar aí, se quiser escrever, escreve, mas perguntaram para ele, acho que foi no Pinga Fogo, muito tempo atrás, se macumba pega. Aí ele resumiu basicamente falando, se você tem identificação, sim, se você não tem, não. E a identificação não é por achismo, né, é por energia. Eu não tenho, não, bom, sou santo. Não acontece nada comigo, né? Vai nessa. Ficou mais alguma pergunta? Passei por falar um oi e acabei ficando até mais que oração. Ainda dá para ficar mais um tempinho. Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa. Resumidamente, passar pelos 7 infernos são 7 estágios.
Os 3 primeiros estágios são os estágios emocionais, né? A gente ter a disciplina, começar a caminhar, perceber o que a gente é e o que a gente deixou de ser, e começar a cortar esses laços, que é a parte mais difícil, né? Depois disso, tem outros caminhos aí, que eu vou explicando para quem vai praticando. Porque senão o que acontece? A gente explica coisas abertas, e é triste essas coisas, né? Eu, pelo menos, eu não sei nem se eu fico triste, decepcionado, ou se eu já nem espero mais nada, né? Cyril Tesser, que foi o mestre do Yogananda, falou uma coisa bem legal. Não crie expectativas. E isso é um fato, né? Eu, desde lá pra cá, acho que desde 2000 e sei lá quando que eu comecei a estudar algumas coisas, quando eu li essa frase lá na época ficou bem interessante. Quando você tira a expectativa, você não se decepciona. Porque se você não espera nada de ninguém, ninguém pode te decepcionar. E isso pra mim foi uma lição muito boa na época, porque às vezes você faz alguma coisa e não é que você espera que a pessoa retribua. Pelo menos eu não ligo pra isso, né? Eu nunca liguei. Eu não ligo nem para aniversário, imagina para coisa da parte espiritual. Tô nem aí para essas coisas. Meu papo é com os mentores, e o que tiver bom tá bom, o que não tiver também tudo bem. Se eu apanhar aqui é porque eu tô errando. Se as coisas começam a dar certo é porque eu tô acertando. A forma de saber se a gente está agindo correto não é bem simples. Então quando a gente começa a buscar essa energia, ela vai trazer aqui, vai rasgar. E aí quando a gente começa a praticar um pouquinho mais, esses espaços vão abrir. Então esses inferninhos, essas coisas todas vão ficando mais simples de trabalhar. Mas quando a gente fala aberta pública é um pouco triste, porque as pessoas pegam isso, compram como uma verdade. E é que nem eu conversei com uma pessoa ontem, atendendo, que estava em sofrimento, porque entram às vezes em modismos, né? Ontem não, alguns dias atrás eu conversei com uma pessoa que estava em sofrimento, que entrou em modismo espiritual e começou a definhar, literalmente, né? Começou a dar muitos problemas no corpo. Que começou a deixar de fazer um monte de coisa, fazer uma série de processos de desintoxicação absurdos, e começou a perecer, começou a ter muitos problemas. É uma pessoa nova, relativamente nova, que não era para estar assim. E aí, quando a gente percebe, é por causa desse mundo esquizotérico, que nada pode, ou que tudo pode, que não sei o que, e que a luz venceu, e que não adianta falar que a luz venceu, e que quem morreu, morreu, e que não sei quem ascensionou, mas não tem mudança de conduta. Sem mudança de conduta nada acontece. Então, se você quiser depois conversar alguma coisa, passa no meu particular, aí eu te passo a questão dos links dos grupos. Eu não tenho normalmente muito tempo para atender com consulta, principalmente online à distância, né? Porque eu fico o dia inteiro na empresa, então trabalho dentro de empresa também, e à noite dou aula, faço atendimento, outras coisas. Então, normalmente fica um pouco restrito, mas se você precisar de alguma coisa, passa uma mensagem para mim, e dependendo de como eu consigo encaixar, eu faço atendimento, mas para algumas coisas, tá? Porque o meu foco é ensinar as pessoas a tirarem isso de si mesmas, né? Não eu ficar arrancando das pessoas. Então, quando você aprende a fazer, você não fica refém de ninguém. Eu não gosto de ninguém refém de mim. Então eu prefiro ensinar as pessoas a fazerem isso a partir de práticas, e isso leva tempo, mas claro, né, tem algumas pessoas que a gente tem que mexer em algumas coisinhas, se dá para ajudar, dentro do possível, tudo bem. Não, bocejar é muito bom, tem N motivos, né? Quando a gente começa a praticar, eu falo assim, vocês têm que aprender de novo. A bocejar, a arrotar, a peidar. Essas coisas são importantes. Eu sempre falo isso, parece engraçado, mas eu sempre recordo aquela questão, né? De uma reportagem que saiu um tempo atrás de um rapaz que ficou o dia inteiro na casa da namorada e acabou falecendo, morreu. E o motivo foi que ele segurou gases o dia inteiro, ou seja, ele não peidou o dia inteiro. E recentemente, agora, algumas semanas, talvez alguns meses atrás, recebi de novo uma notícia de uma menina que foi parar no hospital, não morreu, pelo menos isso, né, felizmente, não morreu, mas também ficou o dia inteiro segurando gases. Então as pessoas precisam de aprender a soltar. O bocejo, no caso, tem N motivos. Tem quando o nosso corpo está cansado, porque já não tem mais energia suficiente, então ele começa a reciclar. O bocejo, de certa forma, é uma forma de reciclar. A energia se reciclar. Quem tem visão espiritual aberta vê normalmente algumas cores, e uma cor que é bem constante é um violetinha meio roxo. As pessoas estão transmutando energia. Não é via de regra, então não adianta algum esquizotérico aí pegar a informação e sair jogando na internet, não funciona assim. Vai se decepcionar, porque quem realmente sabe disso vai olhar para tua cara e falar, pô, você está falando merda. Então é o que eu estou explicando, não é via de regra. Mas para algumas pessoas, normalmente tem um tomzinho violeta ali, porque a energia está sendo reciclada, o seu corpo está muito cansado. Você já não tem mais ti suficiente para manter ele ali. Então o seu corpo precisa começar a reciclar, tirar as caquinhas que tem dentro. Lacrimezar, bocejar, lacrimejar, arrotar, peidar, são formas também não só de eliminar gases físicos, a partir da alimentação, esse tipo de coisa, mas também uma parte energética.
Então, o pessoal que é praticante mesmo de verdade, que está fazendo prática direitinho, que está começando a conduzir, quando a gente faz certas práticas de qualquer linhagem, tá? Que for séria, que tiver os propósitos ali, você começa a rotar muito ou bocejar muito depois de um tempo de prática, porque aquilo está expurgando muita energia ou transmutando muita energia. Então, quando a gente joga isso para fora, é perfeito. Então, o que o pessoal tem que aprender de novo é o que eu falo: arrotem, peidem e bocejem bastante, não forçado. Não adianta também de ser sem educação. Você não vai no restaurante, no meio de uma reunião com o CEO de uma empresa, e fala: dá licença que eu vou rotar, e blá. Não é assim, né, pessoal? Pelo menos aqui no Brasil não funciona assim. Tem algumas culturas que é o inverso, né? Se você não arrotar após o almoço, é desrespeito, é sinal que você não gostou da comida. Por quê? Os nossos órgãos têm sons. Não só os órgãos. Não tem a ver só com um negócio de som de cura, esse tipo de coisa, não. Tem a ver com outros sons e outras qualidades energéticas. E tudo tem um cheiro, tudo tem uma qualidade. Então, quando a gente busca isso através da energia, o nosso corpo mostra o que fazer. E os sons são os naturais. Conforme você vai se desintoxicando, o seu corpo vai aprendendo a fazer isso cada vez mais fácil, cada vez mais simples. E quanto mais simples é, mais funcional se torna. E quanto mais funcional, menos você sofre. E se você sofre menos, você enche menos o saco das pessoas. Se você encher menos o saco das pessoas, você fica mais feliz, a pessoa fica feliz e tudo bem para todos, né? Aí a coisa funciona um pouco melhor. Então, quando a gente aprende a soltar, é muito bom, né? Não, vômito e diarreia pode ser outras coisas, né? Intoxicação, verme, comida. Por isso que eu falo, o pessoal não pode entrar muito no misticismo da coisa. Toda consequência física tem a ver com energia? Não. Quando a consequência já está no físico, é porque a energia já tá ruim. Porque se o seu corpo estiver muito bem equilibrado, se você tiver lá, de repente, um vômito ou uma diarreia, alguma coisa assim, é muito pontual e é dentro de algum propósito, dentro de alguma prática muito específica que vai depurar ou vai expurgar do seu corpo de uma forma mais dinâmica, que é um pouco de diferença. Tem um pouco de diferença nisso. Quando a gente faz esse processo de forma correta, o expurgo ele é natural. Então você não tem um sofrimento tão grande, que o seu corpo vai aprender a equilibrar. Quando o seu corpo já está danificado energeticamente, o alimento te forçou muito, ou o seu chi foi drenado, como é uma maionese estragada, ou o pessoal come muita porcaria o dia inteiro, toma muito leite, enfim, aí tem N motivos. Não vou entrar em fator alimentar, que eu não sou nutricionista, né? Mas quando a gente entra na questão energética, as pessoas fazem uma bagunça tão grande na alimentação, que a alimentação se torna o principal obsessor da humanidade hoje em dia. Falando literal. Tem muita gente que eu já atendi que não tem obsessor nenhum, não tinha energia nenhuma ruim ali. A energia ruim é a cabeça da pessoa que come tudo que não deve, bebe tudo que não deve e ferra o corpo inteiro. Tem muito médium, inclusive, que é praticante hoje, que a gente treina, que sofria demais, são pessoas boíssimas, ajudam muita gente, atendem muita gente, em terreiros, em centros, todas as linhagens que eu conheço, inclusive oriental, e acabam sofrendo demais, porque não se limpam energeticamente, fora a parte magística, claro, mas na parte alimentar, em conduta, fortalecimento muscular, abertura de tendão, abertura de espaço. E aí, conforme vão praticando, vão se desenvolvendo, começa a entrar para gira, começa a entrar para centro, ou é monge, sacerdote, alguma coisa, vai começando a despertar. O que vocês acham que antigamente, em linhagens marciais, por exemplo, se a gente pegar em cultura budista ou em cultura taoísta, sempre tem um tai chi, sempre tem um shaolin, sempre tem uma parte marcial. Porque se o corpo físico não se desenvolve, não funciona. Por exemplo, na yoga, que é bem antiga, por que tem asana? A asana é para o fortalecimento físico, para abrir espaço no corpo de uma certa forma. Lógico que 90% das yogas de hoje em dia não são iniciáticas aqui. Não estou falando de iniciática espiritual. Estou falando de ter a parte interna iniciática. A maior parte vai trabalhar com as posturas básicas de asana, pranayama, meditações, mas a parte interna, pesada mesmo, o praticante tem que ir mais fundo e o professor tem que saber conduzir. E aí isso daí tem que ser de 1 para 1 com muita calma. E leva normalmente de 1 ano a 3 anos para acontecer. Então não adianta colocar, que nem eu falo, né? Tem muita gente que vem praticar e vem às vezes não com vontade de aprender, vem com vontade de se mostrar. Canso de ver isso. Não estou falando isso por vaidade, de novo, não estou aqui para me aparecer, estou de camiseta do jeito que eu estou aqui em casa. Então quando a gente faz isso para se aparecer, é diferente. Quando a gente faz com vontade de que as pessoas descubram que elas podem fazer essas coisas, eu divulgo um monte de gente aqui, canso de divulgar pessoas. Ninguém tem que gostar de mim para praticar comigo. As pessoas têm que gostar de alguém que facilite o processo dela, e que tenha identificação. Então ali tem que ser uma união de interesse, uma união de caminho, de propósito. E tem que ter sustentação para isso. Que o que acontece é muita gente pondo a mão na cabeça ou iniciando pessoas, ou
criando hoje em dia essas conexões aí, e é um rebosteio. Vocês vão puxar karma da pessoa, literalmente. Eu não inicio pessoas. As pessoas se iniciam a partir da energia que geram. Então o que eu ensino é como fazer isso. E a partir dali, é lógico, é como se fosse dar um tranco na bateria de um carro. O que a gente faz é passar uma energia ou conduzir isso da parte espiritual para a física para facilitar o processo da pessoa. Mas se ela não subir a energia, esquece. Nada funciona. Então depende muito, né? O que é a coisa aqui? Então depende, né? Essa questão de ser diarreia ou não, questão alimentar, a gente não pode negligenciar o corpo físico. Tem muitas pessoas, muitos seres, na verdade, né? Se a gente pensar em planos espirituais, que gostariam de estar usando o corpo humano e as pessoas que estão aqui desdenham, porque não respeita nem o próprio corpo, muito menos a natureza, e se não respeita nem o corpo e a natureza, muito menos o espírito. E aí vão se tornar robôs. Isso é um fato. Não. Se for excesso de arroz, tem que procurar a parte física. Se for excesso, não é energético, é físico. Aí depende de exame e outras coisas, né? Como eu não vou falar da parte médica aqui, que eu não sou médico, não é energético. Se ficar rotando o dia inteiro com a de energia, vai para um terreiro, com um pai de santo, vai fazer macumba, vai para um terapeuta, que a coisa está feia. Está drenando toda a energia do corpo, né? Quem tem diarreia o dia inteiro, quem urina o dia inteiro sem parar, quem vomita o dia inteiro sem parar, quem chora o dia inteiro sem parar, todos os nossos buracos que jogam para fora coisa, em excesso faz mal. Nosso corpo tem um equilíbrio, tudo em excesso faz mal. Meu pai falava uma coisa bem interessante, né? Até a água, se a gente beber demais, morre afogado. Ele falava isso brincando, tirando sarro nas pessoas, mas é um fato. Até água demais, a gente morre afogado, né? Por sinal, um pouquinho de água, né? Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Então, respiração para principiante, não existe principiante. Existem técnicas de respiração. Você vai usar desde o primeiro dia até o dia que você morrer. Então não existe técnica para principiante, existe a técnica. Agora a gente tem níveis dentro da técnica. Você começa devagarinho, com menos quantidades, até chegar na quantidade máxima dentro daquela técnica. Mas aí depende da técnica. Não existe iniciante em prática interna. O que existe são pessoas que ainda desenvolveram um centro de energia e algumas que não desenvolveram alguns. Algumas têm mais espaço e outras menos. E quando a gente trabalha com praticantes reais mesmo, o pessoal se ajuda, né? Então quem ainda não subiu, o restante do pessoal vai se ajudando. Por isso que é bom ter grupos, quando a gente consegue formar grupos de pessoas realmente ali, depois de 1, 2 aninhos, já dá para saber quem que é quem já está praticando direitinho, quem está andando pelo menos no caminho da virtude, porque tem muita gente que às vezes não consegue praticar a parte física, vai ter que trabalhar de uma outra forma isso. E tem muitas formas de trabalhar. Um pouco da parte física, todo mundo que conseguir pelo menos se mexer consegue fazer, mas tem pessoas que às vezes têm até isso de limitação. E aí a gente tem que adaptar algumas coisas, né? Em relação à forma de praticar por questão física. Óbvio que tem determinadas pessoas que realmente não vão conseguir praticar. Mas do contrário, não existe principiante. A gente tem que aprender a só desenvolver esse caminho e a trilhar dentro do que a gente pode. O que eu falo é que se a gente tirar um pouco do sofrimento é melhor do que não tirar nenhum. Então depende aí do interesse da pessoa, qual que é o objetivo. Não, então, de novo, não criem sintomas físicos como se fosse coisa espiritual. Primeira coisa, quando a gente sente sintoma físico, é procurar médico. Não é achar causa espiritual. Causa espiritual é a última coisa que a gente procura. Se você está com fome, a primeira coisa que você tem que fazer é comer. Se você tiver de estômago vazio, não adianta você querer fazer uma prática ou meditar profundamente, que você vai estar com fome. Se você não tem um treino específico para ficar sem comer durante muito tempo, não adianta ficar com fome. Não adianta você sentar em lótus ou meia lótus se você não tem os seus tendões soltos. Não adianta a gente achar que gripe, diarreia, vômito é ataque espiritual. É mais fácil alguma lambança que a gente faz na alimentação, na nossa conduta ou nos nossos pensamentos, na causa emocional. Depois que a gente corrige a causa física, a parte espiritual vai ficando mais fácil. O problema é que, principalmente aqui no Brasil, a maior parte das pessoas buscam a solução espiritual e mantendo uma consequência física errada. Aí toma 2 litros de Coca-Cola por dia, come pizza no café da manhã. Não adianta, né? Respiração curta, precisa desenvolver a respiração. Normalmente está ligado a medo, né? Tristeza, essas coisas. Então, não vou falar de mentalismo aqui porque eu não pratico mentalismo, né?
Na verdade, a gente quer sair da mente e não praticar mentalismo. Então, foge um pouquinho do que a gente pratica. Mente é Maya. Maya é ilusão. Tudo que a gente vê externo é mente. Mente não é o que está no cérebro. Nosso cérebro não é uma mente. E a mente não está ligada ao corpo. Então eu expliquei isso já há um tempo atrás, está lá no meu canal também mais fundo. Quem quiser depois entra no YouTube e procura lá meu nome. Tem 200 mil vídeos explicando essas coisas. A mente é tudo que existe material externo. Isso é mente. Quando a gente sai da mente, que é essa turbulência de pensamento, essas coisas, e sim, em alto nível de meditação, a gente para a mente, para pensamentos. Então para quem gosta de não é parar os pensamentos, é observar os pensamentos. Óbvio, né? Você tem que observar para depois encontrar o que tem no meio disso. Até dissipar esse negócio todo, tem um longo caminho para ser trilhado. Então a gente quer sair da ilusão, então a gente quer sair da mente. Sair da mente não é sair do mundo, é sair da identificação com o mundo. Então a gente está humano, a gente não é humano, a gente está humano. A gente não desdenha o que é humano, porque dentro do que é humano tem todo o universo. Numa molécula, numa partícula, tem o universo inteiro. É só a gente aprender a se conectar direito, né? E aí cada um tem seu jeitinho para isso. Ué, pode ajudar, acabei de falar isso, né? Se você tem problema de respiração, se o problema está com problema no corpo e está cuidando da parte médica e não tem restrição médica, vai praticar. Procura alguém que possa te auxiliar, alguém que tenha um grupo que conduza, ou pessoal, ou que nem eu explico, né? Os grupos que eu conduzo, pouquíssimo é presencial, que é só para grupo fechado de médico, a maior parte é online. Eu ensino algumas coisas, mas claro, busca alguém que você se identifique e pratique. Mas depende muito da conduta da pessoa. Por exemplo, você gosta mais de yoga, tem que procurar um professor de yoga. Gosta mais de tipo 1, gosta mais de prática interna, da parte aí mais pesada, aí tem que procurar alguém que tenha. Então, depende muito da conduta. Mas se não tem uma mudança física, esquece. O pessoal que busca na espiritualidade solução para curar o corpo físico e nunca cura, é porque está continuando se envenenando mais do que limpando. A entidade vai lá, limpa, é a mesma coisa dos terapeutas, né? A gente vai lá, atende uma pessoa. Aí eu falo, olha, tem que cuidar disso, 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 disso. Aí a pessoa volta e está com a mesma coisa. Aí está disso, disso, disso. Como eu sou chato, quem me conhece sabe que eu sou chato. Eu já me convenci que eu sou chato por algumas coisas. Mas não é que eu sou chato, eu tento ser um pouco mais direto para que se a pessoa quiser se iludir às minhas custas, não consiga. Porque eu não tenho mais saco e tempo. Eu não sei nem quanto tempo tem de vida, né? Se a gente pensar em milhões de questões, a gente não sabe nem se está vivo amanhã. Então, pelo menos enquanto eu estiver aqui, iludir pessoas não vai ser bem por aí. Então, para mim pegar uma pessoa para atender, para mim falar, não, volta semana que vem, a pessoa volta tudo estrepada, e volta semana que vem, volta tudo estrepada, e nunca funciona, eu não quero ficar cobrando de pessoas ou atendendo pessoas que não querem mudar aquilo que está sendo orientado a mudar. Então, se você busca ajuda e você recebe uma orientação, você não faz nada em relação a isso, e continua buscando a mesma ajuda, você está buscando uma muleta. E aí as pessoas querem muleta. Não funciona. Então, muleta não funciona, é igual remédio. Você vai tomar até morrer. Se não mudar aquilo que está gerando o problema, não vai funcionar. Não vai funcionar para nada. Então, se você quiser fazer uma prática de respiração, achando que vai curar o pulmão e continuar tomando 2 litros de café por dia, 1 litro de Coca-Cola, comendo pão o dia inteiro e bolacha, não vai ser a respiração que vai curar. Porque a quantidade de veneno dentro do corpo é muito maior do que consegue depurar. Isso serve para a prática interna, isso serve para a parte magística, isso serve para qualquer coisa. Você pode fazer ebol, oferenda, maci, você pode fazer asana, pranayama, iniciação alquímica, reiki. Se a quantidade de veneno é maior do que a quantidade de antídoto, você não tem energia para transmutar isso no corpo, vai sofrer. É a mesma coisa de quem atende muita gente sem praticar limpeza interna. Praticar mesmo limpeza interna. Por exemplo, quando vocês vão aprender, eu tenho um monte de formação em massagem, um monte de técnica. Quase todas, não todas, né? Algumas exceções. Mas quase todas que eu aprender com chinês, japonês, enfim, a gente vai aprendendo técnica. A primeira coisa que se ensina é uma técnica para a pessoa aprender a se limpar e armazenar um pouco de energia. Eu lembro até hoje uma baixinha japonesa que me ensinou um estilo de Shiatsu no Mikoshi. Foi uma das coisas que eu aprendi lá muito tempo atrás. E ela ensinava 6 práticas, 6 técnicas que a gente fazia antes, muito parecido com uma sequência, vai lá, de Surya Namaskar, ou uma prática simples de Patantin, alguma coisa assim, que você pudesse trabalhar ali todos os dias, várias vezes ao longo do dia, para você atender as pessoas e ter uma qualidade energética para oferecer para aquela pessoa, colocar a mão e não se machucar. A mesma coisa que quem faz muita massagem não alonga o corpo, não fortalece as juntas do corpo, começa a se machucar inteiro. Eu espero que esteja ajudando, né? Se está ajudando, eu fico feliz.
Porque me ajudou, né? Na verdade, o que eu transmito, o que eu tento passar dentro do que eu pratico, né? É realmente o que eu pratico. Então, se funcionou para mim, deu algum resultado, e está funcionando até hoje, né? Por isso que eu estou vivo ainda. Espero que continue assim. E funcionou para muita gente, né? É que eu não vou ficar citando nomes aqui não, mas tem um grande amigo meu, grande amigo meu pessoal, assim, de caminhada, que teve uma época, ele atende também, né? É médium. Então, ele trabalha ativamente com as coisas físicas, que é um trabalho muito pesado, e a parte espiritual também dele, que a responsabilidade dele é muito pesada. Mas na época ele não conhecia essa parte interna, que existia toda essa parte de alquimia, de transmutação interna, de fazer uma yoga, de fazer um qigong, de fazer um tai chi, de fazer essas coisas. E quando começou a desenvolver isso no corpo dele, eu comecei a ensinar as coisas que eu pratico, do meu método, né, do meu jeito de transmitir dentro do que eu sustento. Ele começou a praticar, ele perdeu quase 40 quilos, tinha pressão alta, chegava a 17/10, essas coisas. Ficava muito preocupado com ele na época. E hoje a pressão dele chega a 12/8, 11/8 às vezes. E hoje ele tem que controlar para não baixar. Baixou a diabetes, praticamente acabou, então perdeu muito peso. E o corpo mudou. Então hoje ele trabalha mais fácil, inclusive na parte espiritual, porque o corpo muda. Isso não tem a ver comigo, TR. Por isso que eu falo, eu não estou aqui para falar do meu grupo, das minhas coisas, nem fico publicando muita coisa. Tem lá no Stories, que às vezes eu posto o link do formulário lá para quem quiser entrar e ver como é que funciona esse tipo de coisa. Mas eu não sou muito bom nessa parte de publicidade e propaganda. Então não tenho site para ficar divulgando essas coisas, até porque o meu tempo é meio curto, né? Hoje sobrou um tempo, que eu estava mais de folga agora durante o dia, não fui mexer muito com coisas de empresa, e acabou sobrando um tempinho agora à noite, entre um horário e outro, para bater um papo aqui com vocês, para tirar algumas dúvidas também. Mas sim, quando faz muita massagem, quando faz muito atendimento e não tem uma técnica que você consiga se limpar e estabilizar a energia, cansa demais. Falo também por experiência. Eu escutei de uma mestra de yoga há uns 15 anos atrás, mais ou menos isso, não me recordo mais. Na época eu atendia muita gente, então eu trabalhava na empresa o dia todo, então eu sempre mexi com empresa, com essas coisas. Trabalhava o dia inteiro na empresa, saía da empresa e ia atender pessoas à noite, direto. Então eu só tomava um banho, me trocava e pau na máquina. E ficava mexendo com a parte interna, né, com a parte que eu conheço, das técnicas que eu conheço, para ajudar. E muitas vezes fazia isso de forma voluntária. Nem cobrava nada na época para atender, nem fazer nada. O que na verdade me decepcionou bastante, né, porque as pessoas estão com o encravado e já que você não cobra, vão lá, né, para ver se dá certo, se não dá. Não tem virtude, não tem propósito nisso. Então, infelizmente, é complicado. Então, parei de fazer essas coisas, faço trabalho voluntário até hoje, mas muito fechadinho e nos locais específicos. Então, bem certinho. Mas sim, na época que eu comecei a atender, ela falou uma coisa muito legal. Ela falou, você vai morrer cedo. Eu falei, como é que é? Ela olhou para mim e falou, tanto de gente você atende, voluntário, você não para, trabalhando o dia inteiro, você não tem tempo para armazenar energia nem se limpar o suficiente. Resumidamente, foi uma conversinha que a gente teve, depois conversando também com alguns mestres, a orientação foi a mesma. Começa a se trabalhar mais, começa a diminuir teu ritmo e se cuida o tanto que você quer cuidar das pessoas. Se você não tiver energia suficiente, não adianta. Aí dali pra frente comecei a mudar, comecei a praticar mais forte, comecei a desenvolver mais pesado e estou aí há 20 anos fazendo algumas coisas. E há 15 anos mais pesado, propriamente dito. E tem pessoas aí com 30 anos, 40 anos de prática, então não tem a ver tanto com o tempo, mas com o quanto você consegue achar de pessoas para otimizar o seu tempo. E o quanto você vai ter de paciência e persistência para desenvolver no tempo certo e não no achismo. Que aí é onde a maior parte para, né? A pessoa quer chegar, virar de ponta cabeça, levitar coisas, e não é o propósito de desenvolver poderes sobrenaturais. Iluminação, despertar de consciência não tem a ver com poderes sobrenaturais, não tem a ver com ver espírito. É igual quando a gente fala de médium. Se o médium está incorporado, é a divindade que está ali, é a entidade. Se é o médium falando, não serve para nada. Então as pessoas têm uma percepção muito errada do que é a espiritualidade. Se é um preto velho, se é um oriental, se é um São Germain, sei lá, se qualquer entidade que vocês quiserem dar nome, se é a entidade falando ou a pessoa falando, o valor não está em quem fala, está no que é falado e no quanto você absorve disso, e quanto isso consegue mudar para melhorar a tua vida. Do contrário, para quê? Só para ter um certificado que alguém te falou que você é bom ou ruim, que você tem que mudar ou não? Normalmente, das cagadas que a gente faz, a gente sabe o que fez, né? É só querer ter a disciplina para mudar isso também. Eu acho que vai ficar gravado, pelo menos vou tentar deixar gravado aqui. Daqui a pouquinho tem que sair já, daqui uns 10 minutinhos. Mas eu acho que fica gravado assim. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Se não tiver... E que eu aperto o negocinho de interrogação e aparece.
Eu já falei sobre aterramento também, né? Já falei. Se tiver mais alguma pergunta, coloque, senão eu fecho. Tentei explicar por cima as coisas que foram sendo perguntadas. E é unificar, né? Acho que o mais difícil hoje, não vou falar palavrão não, mas mais difícil é você achar pessoas que querem realmente ajudar umas às outras e ter compaixão. Porque, pelo amor de Deus, né? Despertar da consciência pra mim, não sei. Depende do que você entende como consciência. Tatuagens não interferem em nada de meridiano. A tatuagem é tão superficial que não faz nem cosquinha. Ela pega na superfície da pele. Até há um tempo atrás, inclusive, eu estava falando de tatuagem, porque muita gente tem preconceito, né? E eu tenho tatuagens. E eu só fui fazer tatuagem depois de muito tempo de prática interna, que eu fui entender muito a fundo como é que funcionava algumas coisas. Eu tenho muitos amigos que mexem com acupuntura, que mexem também com alquimia, com algumas coisas internas. Eu fiz a mesma pergunta na época, e depois tive a minha própria percepção no meu corpo, né, claro. Depois que comecei a fazer tatuagem. Tatuagem é igual uma queimadura solar. Se você tiver uma queimadura na pele, é a mesma sensação de quando você faz tatuagem. O que acontece? Rompe meridiano? Interfere meridiano? Não interfere. Meridiano é um vórtice que desce dentro do corpo, não é um canal físico na pele. Meridiano não está na pele. É que no Brasil, normalmente quando o pessoal põe agulha, põe bem superficial na pele. Então a pessoa tem só a percepção do picadinho. Quando você pega aqueles acupunturista de raiz, que nem um amigo meu aqui de onde eu moro, ele pega a agulha e soca assim e ainda faz assim no osso, né? Para ver se você está sentindo mesmo o ponto ali, se ele está bem profundo ou não. Então a profundidade da agulha, eu não vou falar de acupuntura aqui. Tatuagem não interfere em nada. O que interfere é o propósito e a imagem que está ali. E não interfere no meridiano. Interfere na camada energética da pessoa a partir da consciência neural que ela tem vinculada ao corpo astral. Porque a tatuagem, depois de alguns anos no corpo, o seu corpo astral também absorve a imagem do que você está aqui durante um tempo. Então, quando a gente desencarna, não estou falando 100% das pessoas, depende do desenvolvimento, da forma como você transmigra a consciência. Se você for para o plano astral intermediário ou algum plano astral que você tenha a forma ectoplasmática, para que a pessoa não tenha um choque, começar a entender algumas coisas que ela não quis nem passar pelos infernos aqui, quem dirá lá, né? Vai ter que fazer um trabalho lá em cima ainda, no plano astral. As tatuagens vão aparecer ali depois de um tempo. É igual quem usa óculos, lá você vai se ver ainda com óculos, até você começar a limpar a tua energia e entender que a forma ectoplasmática do corpo astral, você molda ela, até você dispersar daquela forma e não precisar mais de usar um corpo astral. E isso estou falando no plano intermediário. No plano físico, a tatuagem, se você desenhar, por exemplo, um símbolo nazista no teu corpo, se você desenhou isso, porque você está vinculado a seres e aquela energia daquele tipo de conexão de rede neural. Então, todos os seres que têm aquela mesma intenção usando aquela mesma imagem é como se fosse um símbolo plasmado no seu corpo. Então, se você souber utilizar o símbolo, tudo bem. E símbolo é perigoso no corpo, sim. Então, de tudo que as pessoas desenham no corpo, tem que tomar cuidado com o que desenham. Eu não vou entrar no mérito, senão vai ter gente que fica ofendida. É porque eu desenhei não sei o que no corpo. Aí vai começar um monte de pergunta que foge do propósito. Se o que você faz tem a ver com a tua vida, aquilo te traz uma memória que te leva a um caminho melhor, isso é bom. Se aquilo que está ali te ofende, magoou alguém, é a energia que está ali. Então, é uma memória sua plasmada no teu corpo. Como se estivesse no teu órgão. A pele é um órgão. Vocês sabem disso, né? Básico. A pele é um órgão do corpo. Você está passando um desenho no órgão do seu corpo. Isso tem reflexo energético. Não em meridiano, mas energia tem. O que eu recomendo para todo mundo que faz tatuagem, falando que eu tenho um monte. Eu tenho uma camisa desenhada com um monte de Buda e marracalo nas costas. Eu tenho isso há muito tempo porque eu gosto desse tipo de coisa. E tenho isso daqui que eu fiz, e para mim tem as funções aí. E eu recebi autorização para fazer isso, óbvio, né? O que vocês podem fazer depois que seca bem a tatuagem, depois que já está bem legal no corpo, é passar guachá. Guachá, para quem não sabe, é aquela espátula que usa normalmente na medicina chinesa para fazer raspagem. Normalmente passa um óleo ou um gel ali e você faz raspagem em pontos do corpo específico. Para quem não sabe fazer isso, não conhece, não tem quem faça, bucha vegetal na hora de tomar banho. Tá legal o corpo, pode ser uma tatuagem, que é como se fosse uma queimadura solar, pode ser um corte, uma cesariana, ou um corte, você caiu, fez um corte profundo no braço. Por exemplo, se eu cortar com a faca, vai rasgar no meridiano? Não vai rasgar no meridiano. Então, quando a gente corta aqui também, depois que cicatriza bem, que você já está liberado da parte médica, você pode esfregar a bucha, aquela bucha vegetal. Lógico, cuida da higiene, né? Mas pode pegar a bucha vegetal para você estimular o Qi da região. Então, aquela camada energética que estava mais baixa, porque o que a gente percebe quando a gente percebe a energia da pessoa, por exemplo, está aqui meu braço, certo? Meu braço está aqui, estou com a minha tatuagem aqui, imagina que aqui tivesse um cortezinho.
Quando a gente tem um corte ou faz uma tatuagem, ou acontece algum acidente aqui, a malha do corpo ela fica um pouco mais baixa ou rasgadinha. Então a gente precisa aprender a fechá-la de novo. Isso não é, eu vou plasmar, não. Você tem que aprender a fazer isso. Se você não sabe como conduzir essa energia, como magnetizar, pega a bucha vegetal, ou o guachá, uma espátula, e faz a raspagem. Não é para arrancar seu corpo, arrancar a pele do corpo, não é para machucar. Mas faz ali direitinho, raspa ali alguns minutos, todos os dias um pouquinho, que aquela raspagem, aquele atrito vai aumentar a energia. É a mesma coisa que a gente faz em algumas práticas internas, mas usando outros métodos para poder aumentar essa camada energética que envolve o nosso corpo. Mas tatuagem tem a ver com intenção. Não afeta a espiritualidade de ninguém. Tudo que é químico, Yasmin, interfere. Tinta de cabelo, tinta na unha, tudo isso tem química, desodorante, esses de coisinha. Por quê? Porque são químicos. E o nosso corpo absorve. Unha é extensão de órgão, pele é extensão de órgão, óleos é extensão de órgão. Então, para quem estuda isso, para quem já está praticando alguma coisa, já pratica MTC, estuda alguma coisa, sabe, né? As correlações, eu explico isso quando eu vou ensinar algumas coisas. Então, quando a gente passa coisas no nosso corpo, interfere. Mas depende do que você usa. Hoje em dia tem muito produto natural, vegano, à base de sementes, por exemplo, o lucum tinge muita coisa, a cúrcuma tinge muita coisa. Então aí depende do que a pessoa usa, não tem como falar isso de forma abrangente. Por exemplo, desodorante eu não uso há mais de quase 25 anos. Por quê? Porque tem muito alumínio na maior parte das composições. O que eu aprendi a fazer na época? Receita de véia, que eu falo, né? E é muito funcional até hoje. Eu peguei uns tubinhos, daqueles tubinhos de rolon vazio, tirei a bolinha, leite de magnésio, um pouquinho de leite de rosa, mistura e... O que sai de transpiração no nosso corpo é ácido. A gente não pode fechar as glândulas, principalmente a glândula do sovaquê aqui, né? Se a gente fecha a glândula do sovaco, a gente está mandando a toxina que era para jogar para fora, na glândula que tem aqui dentro, para fora. O corpo precisa transpirar, precisa jogar coisas para fora. Tem que jogar coisas para fora. Quando a gente fecha, a toxina tem que ir para algum lugar. Qual é a glândula mais perto? Consequências. Causa consequências. Quando a gente usa o leite de magnésio, com um pouquinho de leite de rosa, ou só o leite de magnésio mesmo, sem sabor, tá? Ninguém quer ficar cheirando com o sovaco a menta. Quando vocês pegam ali e passam, base corta ácido e vira neutro. Então a acidificação que a gente tem no corpo, quando a gente passa o base do leite de magnésio, ele corta o ácido, acabou o cheiro. Eu participo de reuniões, eu trabalho em empresas, eu atendo gente, enfim. E não fico lá cheirando CC. E ainda pratico algumas coisas, né? Atendo de forma voluntária lá um monte de gente e fica ali. Débora, desculpa, eu não dou informação particular de tatuagem de pessoa. Aí já foge um pouco do foco, né? Desculpa, não estou sendo chato não, mas não vou ficar falando de tatuagem de ninguém. Aí cada um sabe o que põe no corpo e tem consciência do que tem que fazer. Funciona, né, Grace? Dá um bom resultado. Quem mais tem pergunta aqui? Onde eu vou sair? A questão de símbolo, arquétipo, essas coisas, é porque tem muitos deles que saturam. É isso que o pessoal não entende. Símbolo que tem saturação, ou seja, ele tem um tempo de vida útil que você precisa descarregar ele, se você colocar no seu corpo é complicado. Porque eu falo assim, vai colocar alguma coisa no corpo, estuda o porquê, estuda de onde vem, vê onde tem o fundamento, os prós e os contras, o que aquilo trabalha. Não faz as coisas de forma leviana, senão depois vai ter que refazer. Tudo que tem saturação e está no teu corpo, tem que ir essa energia para algum lugar. Então saturou, danou-se, né? Tinta em cabelo, essas coisas é complicado. Seu cabelo está aqui. Tem um monte de furinhos, né? Os capilares aqui. Vai tudo isso daqui para a nossa cabeça. A cabeça é onde está o nosso centro energético aqui, né? Seja de qualquer linhagem. Quando a gente passa tinta na cabeça, a gente usa muita química na cabeça, isso tem interferência, obviamente, né? Principalmente por causa da quantidade de metal pesado que tem nessas coisas. E claro, vai de pessoa para pessoa, eu não vou entrar no mérito, cada um faz o que quer. Eu não sou o cara melhor de estética, dá para se perceber que essa cara de ovo aqui, né? Não cuido muito dessa parte de aparência, não é muito a minha praia. Mas tem que cuidar, né? Eu cuido da saúde da minha aparência e não da estética, até porque eu sou casado, né? Não quero ser um pavão abanando o rabo, que é outra coisa de hoje em dia, né? As pessoas são valorizadas pelo tamanho da bunda, não por quem são. É a cultura que a gente está vendo acontecer hoje, né?
Eu vejo, infelizmente, muitos filhos de amigos meus hoje que estão sendo criados e incentivados pela internet, né, pelo meio que a gente vê, de pessoas que estão ali vendendo que o futuro da humanidade e a única forma de ganhar dinheiro e ser feliz é ficando com bunda grande e cantando certas coisas bem complicadas. Não vou falar de estilos de música aqui que não é o propósito, mas as pessoas tentam ser coisas hoje em dia baseado no que vão se tornar, e o que vão se tornar são pessoas que rebolam. Para que serve a bunda? Para fazer cocô, certo? E ou para fazer sexo, para quem gosta também. Não tem problema algum quanto a isso. Mas qual que é o propósito disso? Aonde a gente quer chegar com isso? Até onde a gente vai ter prazer? Até onde envelhecer e morreu? Só isso. A vida vai se resumir. A gente come, trabalha, reproduz, come mais um pouquinho, trabalha mais um pouquinho, reproduz mais um pouquinho e morre. Se a pessoa gosta disso, está tudo bem. O mundo está aí para isso, né? Nessa linha de tempo atual e nessa geração atual, ainda é permitido. Quando a gente começa a buscar algumas outras coisas, não é tanto o tamanho da bunda que importa mais. Olhar pessoas bonitas é uma coisa. Olhar pessoas simplesmente por estética é outra. Se eu vejo uma pessoa bonita na roupa, eu sou casado, há praticamente 15 anos. Não tenho casamento aberto para ficar pensando nesse tipo de coisa. Eu já falo assim que uma boa parte da espiritualidade se perde por causa de sexo e vaidade. E é um fato. Principalmente porque o sexo é tabu hoje em dia. Ainda é, né? Ele sai do 8 para 80. Ou a pessoa é completamente ostracizada, ou é completamente solta. Não tem um equilíbrio. E a gente vê que as pessoas aprendem sexo pela internet hoje. E a tamanho da bunda, tamanho do pinto, tamanho de não sei o quê. Então vai muito por questões estéticas e não por quem a pessoa é, não pelo que ela sente, não pela forma de conduta e virtude. Normal, mundo que a gente está vivendo hoje, o problema é que as pessoas estão sendo criadas para um mundo que vai se tornar artificial cada vez mais. Então, se a geração que está vindo não vier mais buscando compassividade, não vier buscando sabedoria em relação à parte espiritual, e não estou falando de religião, que a religião também, não todas, mas uma parte corrompe as pessoas, que cria os dogmas, né, as crenças mais pesadas, o ostracismo. Então, elas não aprendem a lidar com o sexo, e o sexo se torna simplesmente um instinto não mais só de reprodução hoje em dia, mas um instinto de comercialização de recursos, que é o fato mais pesado, né? As pessoas comercializam produtos a partir do sexo. Então o corpo das pessoas já está se tornando algo artificial, mesmo que ainda não seja uma inteligência artificial, um robozinho, está partindo para isso. Então daqui a algumas décadas, dependendo do que acontecer com a humanidade, se não houver uma mudança de ciclo, quem ainda estiver na mesma linha de tempo dessas coisas todas, vai perceber que vai ter muito robozinho com forma de homens ou mulheres que vão substituir parceiros. Então você não precisa mais de ter o centro emocional para gostar da pessoa. É só reprodução. Então você constrói um robô ali com sensações de pele, com calor, com tudo, como a gente já vê acontecendo, que vão fazer sexo, vão responder sim ou não, e vão te deixar quieto quando você quer, ou seja, é um robô cachorro para você se satisfazer sexualmente. Sem um propósito, sem nada, é simplesmente uma coisa artificial que vai terminar nisso. Como já está acontecendo com o sexo, com muitas pessoas hoje em dia, né? É simplesmente uma forma de descarregar energia ali, dentro ou em cima de outra pessoa, ou de receber isso de alguém, mas sem a pureza de intenção. Então, se o pessoal que está vindo hoje der mais importância para as máquinas, para os meios artificiais, do que para a natureza, para os animais, para as plantas, para as pedras, e para ser senciente, vai se perder a senciência. Então, se um robô vier, com inteligência artificial ou não, de última geração, dessa dimensão ou de outras dimensões, a senciência em relação à busca da fonte se torna artificial. Porque se você não aprende a sentir o outro e a conexão que isso gera com um plano que não é de forma, então você está restrito à forma. Se você está restrito à forma, você ainda está sedimentado aí à condição dualista. E em relação a essa inteligência que vem, que a gente vende o nosso corpo como um objeto, e de novo, não é não olhar para uma pessoa bonita e não sentir um prazer nisso. Isso é bom e saudável. Só que tem que ter virtude. E não cobiça. Então se você vê uma pessoa bonita passando na rua, se você olhar e não é uma cobiça, é como se você olhasse uma flor bonita, como se você olhasse uma planta bonita, como se você olhasse uma pedra bonita, uma paisagem bonita. É uma pessoa bonita que fisicamente, esteticamente, agrada você. Ponto. Não há uma cobiça, não há um mal em você sentir a pessoa e sentir algo bom por ela. Não é aquele negócio, nossa, aquela pegar na pessoa, dar uns 3 tapão nela e pôr na cama. Aí já entra muito no emocional humano mais complicado. Também não estou falando que isso é bom ou ruim, tá? Depende dos hormônios de cada um, da forma como cada um pensa.
Mas quando a gente olha para a pessoa, sente uma coisa boa, nossa, essa pessoa me provocou um arrepio gostoso, né? Ela é tão bonita, me deu uma vontade de alguma coisa, mesmo de sexo. Se você usa isso como uma forma de cura ou de incentivo para você se melhorar, para melhorar o teu relacionamento, você não precisa daquela pessoa. Assim como se você olhar uma rosa bonita, uma planta bonita, tomar um chá, não é que você precisa dele para você, é porque aquilo te cura de alguma forma. É diferente. Você sente a pessoa. Então existe uma troca benéfica, que é diferente de você pegar, de repente, um filme pornô, daqueles pesados. Estou falando uma coisa sensual, erótica. Estou falando que as coisas mais pesadas, que tem... Enfim, vocês entendem disso melhor do que eu, talvez. Então, quando a gente pega uma coisa assim, que é muito grosseira, a energia que está sendo movimentada é grosseira. Então, a energia que você está compartilhando é uma energia mais densa. De novo, não é bem ou mal. Cada um se satisfaz do jeito que quer. Estou falando de troca energética. Então, a troca que está acontecendo a nível físico e energético é uma coisa densa. Se você se conecta com alguém que tem uma energia sutil e a pessoa é bonita fisicamente, ou te atrai fisicamente, que bonito depende. Para algumas pessoas, lógico, se você pegar uma pessoa muito conhecida que todo mundo gosta, para a maior parte das pessoas no senso coletivo ela é bonita. Mas o senso de bonito ou feio depende muito da conduta e do sentimento da pessoa. Então, quando você olha para alguém que te desperta um interesse, isso te gera algo bom e você compartilha isso de forma saudável e não cobiçar que tem que ser aquela pessoa para fazer alguma coisa com ela, isso cura muita coisa. Quando a gente usa isso para cobiçar e o nosso corpo se torna um instrumento de venda, basicamente, né? Onde essa energia vai? É a mesma coisa, se você pega uma foto de uma pessoa e você tem todo dia na cabeceira do seu quarto ali, você olha todo dia para essa pessoa. Se você olha com admiração, com respeito, com vontade do bem para ela, existe uma troca ali, porque você está todo dia imantando aquilo ali. Como se você imantasse uma imagem, um santo, uma foto, sei lá, qualquer coisa. Então, quando você olha as pessoas, tem muito a ver com intenção. Então, quando a gente vê as pessoas na TV hoje, e a venda do vamos sentar, vamos pegar a novinha, vamos fazer não sei o quê, e isso se torna algo natural, percebo eu posso estar completamente errado, e espero que esteja completamente errado, mas uma parte da geração que vem de forma robótica. Então é recurso, dinheiro, 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 dinheiro e pouca compaixão. Então quando a gente deixa de buscar o espírito enquanto uma forma de liberar a consciência e entender que fora a sensação do sexo físico, existe uma sensação energética muito além disso. Então se as pessoas têm um orgasmo e acham que isso é bom aqui, em estados alterados de consciência, quando a gente começa a se conectar com energias que são um pouco mais sutis, isso é muito mais forte. Para quem já está praticando há algum tempo, começa a ter micro-orgasmos, independente de parceiro ou não. Conforme você olha para as pessoas, seja um homem, uma mulher, não importa se você é hétero, gay, não importa essa questão de escolha sexual, estou falando de energia, de conexão. Quando você olha uma pessoa e sente aquela pessoa, e você emana algo bom, sexual ou não, e essa energia é pura, a energia sexual nunca foi pervertida. As pessoas é que pervertem usando isso de forma errada, obviamente. Se você pega a tua energia sexual e joga ela pro ralo, e se conecta a pessoas ou coisas muito densas, naturalmente o que você vai atrair em relação à tua parte sexual é isso. Então, mas por que tem gente que faz mal para as outras sexualmente? Porque estão ignorantes em relação a isso. Porque se percebesse que a energia sexual, quando ela emana primeiro do coração, e depois a gente começa a circular ela de outra forma, que tem métodos para isso, não tem a ver só com tantra, o sexo tântrico. A gente tem a parte de desenvolvimento sexual em muitos métodos diferentes, mas isso depende muito da pessoa. A circulação energética do corpo muda. Então você já não tem o desrespeito pela pessoa. Você não quer cobiçar a pessoa no sentido de ela ser sua. Pelo contrário, a gente percebe que isso é uma mutação constante. Então se eu tiver com 30 anos, eu vou sentir uma coisa, com 20, com 40, com 50, com 70, com 80. A forma como a gente sente a pessoa e se conecta muda. Se a gente percebe que essa mudança ela é constante, a gente busca algo além disso, além do que é transitório. O que é transitório a gente aproveita com virtude para que quando esse transitório acabar, a nossa virtude permaneça. E a gente não tenha que, de novo, limpar os espaços todos que a gente sujou porque usou essa energia de uma forma que não é ruim, mas que não é natural do nosso organismo e nem da parte energética. Falei bastante já, né? Acho que já vamos encerrar. Acho que não tem mais pergunta. Sim, pode, mas aí o pessoal começa a viajar. Não vou falar de toque de canal, essas coisas, o pessoal começa a entrar muito. Esses dias eu vi um comercial, não vou falar de quê, por quê, pra quê, mas ensinando coisas da parte tântrica e não sei o que, sexual, online e outras coisinhas mais.
Existe, mas eu falo assim, se não aprender toda a parte antes, de depuração, de abertura de canal, para chegar na parte sexual e começar a mexer só com a parte sexual, na energia, vai se machucar normalmente. Vai se machucar bastante. Porque se ainda não tem uma limpeza, complica. Porque você não consegue nem observar o teu inferno, como é que você vai aprender a lidar com o inferno da pessoa para praticar uma transmissão de energia que envolve sexo, que é a energia tipo uma bomba atômica do corpo. A energia mais forte a nível físico que o ser humano pode desenvolver em estado consciente, com ou sem parceiro. Eu não estou falando só do ato sexual. Estou falando de ejaculação, ou do caso de lubrificação da mulher. Estou falando do ato de ejacular ou do ato de lubrificar ou ejacular para algumas mulheres. Estou falando no ato do orgasmo, no ato da circulação de energia, que é diferente do ato de reprodução. Que é a mesma coisa, basicamente, que os golfinhos também fazem. Beleza, pessoal? Acho que fechou aqui. Bom, se tiver mais uma pergunta aqui, eu vejo. Deixa eu ver se aparece. Se não, tchau. Eu tô quase 2 horas falando aqui e eu ia falar 10 minutos. E o mais importante é a questão de conduta, pessoal. Isso daí é para qualquer coisa na vida, né? Não existe uma forma da gente achar que a gente vai se iluminar se a gente não se comportar como ser iluminado que a gente fica pedindo para a gente se iluminar. Então não adianta a gente pedir, Jesus Cristo, Buda, Lao Tse, Krishna, me ilumine. A gente tem que agir da mesma forma como eles agiram. Não é pregando coisas, é transmutando a gente. É a gente agindo como pessoas que vão ajudar pessoas que a gente vai se ajudar. É a gente agindo, equilibrando a alimentação, equilibrando pensamentos. Esse tipo de coisa. É bem simples, na verdade. No começo é tudo simples. Muito simples. Só que o problema é que a gente tem que se enfrentar não com agressividade. A gente tem que se enfrentar soltando coisas. E não agregando culpa, e não agregando medo de fazer. A gente tem que tirar isso. Por isso que a gente vai abrindo espaço, vamos abrindo espaço. E é por isso que é importante conversar. É por isso que além da prática tem muita conversa, tem muito bate-papo. Porque é o que eu falo, de 1 a 3 anos, normalmente 1 ano e meio a 2, o principal é as pessoas entenderem que se não mudar e não abrir o coração para a virtude, qualquer poder que ela possa desenvolver, qualquer espírito que ela possa ver, não a torna iluminada em relação a sentir compaixão e amor. E a única coisa que Buda, Cristo, Krishna, Lao Tse, todos os mestres falaram é de um caminho do meio, um caminho de vazio, um caminho de amor, fraternidade e compaixão. Se a gente vai além disso, no sentido de comunhão de interesse, de comunhão de caminho, talvez não seja o mesmo caminho. É mais fácil tornar um mágico, um ilusionista, um esquizotérico, um ultra espiritualista. Porque daí você vai ter um público bom de pessoas para satisfazer o ego, para satisfazer a vaidade. Né? E algumas pessoas que estão estudando isso vão falar, eu estou fazendo a mesma coisa, está aí falando agora na internet, aí, falando coisas, não sei o quê. Não estou muito preocupado com as pessoas que vão falar isso. Porque sempre tem depois uma mensagem ou outra, né? Você fica falando, mas você também está lá falando. De novo, eu estou aqui de camiseta e não estou aqui fazendo estereótipo ou bancando ser personagem de ninguém. Senão era mais fácil me fantasiar de chinês por turbante e pôr um cenário lindo atrás de mim aqui. Não é o foco. O foco é bater papo, tem um papo que está batido aí para quem tem interesse, principalmente o pessoal que está praticando, né? E como eu não fico falando das minhas coisas, depois quem quiser saber alguma coisinha, tem os links aqui no Story, ou me passa uma mensagem aqui no Messenger, e eu respondo, passo os links das coisas que eu conduzo. São bem simples. São 2 grupinhos bem simples, um de prática interna, que é o que o pessoal às vezes demora para entender, que tem que ter persistência mesmo, que é um pouco chato. Ali a gente tem que ser um pouquinho mais incisivo. Então o pessoal que quer que a gente só passe a mão na cabeça o tempo todo e nunca quer tomar um tapinha na bunda, não funciona. Porque às vezes a gente tem que empurrar um pouquinho para a pessoa aí e sair do senso de querer aparecer. E sim cultivar algo. A gente não está para ser uma árvore cheia de coisas para aparecer para todo mundo. A gente está para crescer, se desenvolver e emancipar. Então para a gente fazer isso daí é mais fácil a gente recolher do que querer se mostrar para todo mundo. Algo que não é. Então eu não estou me mostrando como algo que eu não sou aqui, para quem está nesse foco. Na verdade estou só batendo um papo como eu mesmo. Então se serve para alguma coisa, tudo bem. Do contrário, busquem sempre pessoas que vocês têm aí na cidade de vocês, no local que vocês moram, ou na internet, pessoas que, primeiro, tenham um bom caminho de conduta. Então, para você saber isso daí, acompanha, principalmente as pessoas que já praticam com essa pessoa. Se elas estão se desenvolvendo, se elas estão tendo resultado. Não estou falando de pessoas que estão começando, pessoas que já têm pelo menos uns 3 anos de prática. Elas estão se desenvolvendo, elas estão melhor na vida delas, não estão machucando mais as pessoas, não estão se machucando mais. Porque no começo,
6 primeiros meses normalmente, as pessoas estão muito afoitas, quer saber tudo de uma vez, quer fazer tudo de uma vez. Porque é tipo ler mensagem na internet e escutar vídeo. Pouca gente vai escutar o que eu estou falando aqui até quase 2 horas de vídeo, não chega. A maior parte você passou de 2 minutos, 3 minutos, ou 10 linhas escritas, fim. Já não serve mais para nada. Então, se a pessoa não tem essa paciência de começar a transmutar, não só a parte física, mas ter o acompanhamento para ajustar essa geometria, para ajustar esses centros que são necessários, é muito difícil fazer sozinho se você não tem nenhuma experiência, nenhum fundamento. E a questão de ser autodidata ou não é perigoso. Achismo não é ser autodidata. Autodidata você já tem o canal aberto e isso daí é visto claramente por quem já pratica. Então, todo praticante percebe no outro se tem prática ou se não tem. Porque a realização está no corpo, né? Então, quando a gente busca essa realização, ela funciona. Mas não para a gente se aparecer ou ficar lá, ei, eu sou o rei da festa. Não. A gente quer caminhar junto com as pessoas e não arrastando pessoas atrás. Que é a mesma coisa que todos os mestres ensinaram. Eu não estou inventando a roda. Estou só traduzindo da minha forma a mesma coisa que todos os clássicos antigos, todos os mestres antigos também falam. Como eu já tenho esse tipo de vivência, não só dessa época, mas de outras para trás também, e a gente vai tentando se ajudar aqui, eu procuro comentar. E sempre instigo vocês a que procurem pessoas que possam ajudar vocês no começo. Mas procurem entender isso bem, procura sentir a pessoa, não de forma arrogante. Se você está indo pedir ajuda, tenha humildade também, né? Abaixa a cabeça para receber ajuda. Mas antes de abaixar a cabeça, sabe quem está na tua frente. Se vai te ajudar ou vai te atrapalhar, né? E aí não tem a ver com o que a pessoa fala, tem a ver com quem ela é e como ela é. As pessoas que são muito mimizentas, às vezes não gostam de escutar não gostam de ter uma resposta só sim ou não, ela precisa de todo um texto, todo um contexto. Não, aí vocês têm que procurar outra coisa. Para quem busca uma coisa de raiz, tem que praticar mais do que falar. Tem que sentir mais, e a prática não tem a ver, de novo, só com exercícios, só com asanas, pranayamas, fórmulas, métodos, não tem a ver só com isso, tem a ver com mudança de consciência. Quando a gente está praticando e mudando a consciência, às vezes só ouvindo durante as práticas a gente consegue ter grandes mudanças. Mas sem a mudança de conduta interna, a parte externa dificilmente muda. A não ser que a gente force isso esteticamente para algum benefício ou só para a saúde. Mas muita saúde também não significa que a pessoa já é iluminada. Muita elasticidade não significa que ninguém é iluminado, senão todo ginástico olímpico já seria. E muito iluminado é quem tem mais compaixão. Muito iluminado é quem consegue sentir os outros seres e não querer matar todo mundo mais. Que é quem ainda acredita, mesmo a humanidade no caos que está agora, que o nosso corpo é um pequeno universo, que a gente tem uma certa responsabilidade e cuidado sobre isso. E quando a gente passa a cuidar disso, do mesmo jeito que a gente pede para a espiritualidade cuidar da gente também está cuidando da nossa espiritualidade, se tornando um mestre consciente. Quando a gente se torna um mestre consciente, a gente cuida da gente, cuida do nosso corpo, cuida de quem está em volta. Isso tem a ver com respeito e não aceitar coisas ruins de qualquer jeito. A gente saber falar ou não, mas que não machuca a pessoa física ou energeticamente. E isso vem com o tempo. Então é lógico que a gente não tem como ser perfeito o dia inteiro, ninguém é, e muito menos eu. Trabalho em empresa, às vezes quero tacar um outro pela janela, mas é que nem eu falo pro pessoal que pratica, né? Quando você sentir vontade de tacar alguém pela janela, brinca com isso, porque é tudo um sonho no final das contas. Se vocês acham que estão numa ilusão, numa Matrix, alguma coisa assim, tenham respeito e compaixão por isso também. Porque vocês construíram de alguma forma que vocês estão vivendo nesse ambiente. Então, quando você quiser jogar alguém pela janela, em vez de você querer jogar e começar a sentir raiva, machucar o seu corpo, a sua mente, imagina que a pessoa é Superman, um doido com a cueca por cima da roupa, ou um Batman meio doidão, um palhaço de circo, alguma coisa que te tire o foco da raiva e que faça você olhar para aquela pessoa que está te gerando raiva como se fosse uma pessoa infantil, uma pessoa que ainda não entendeu que ela está se machucando e te machucando. Óbvio, desde que você tenha razão e saiba aceitar, se você está errando com humildade, a agressão que está recebendo. Se a gente recebe uma agressão porque a gente errou, os dois estão machucados. Então, a pessoa se sentiu agredida e você está se sentindo agredido. Então, não adianta a gente fantasiar coisas também, né? Quando você é agredido e você sabe que tem um problema ali, pede desculpa. Então, de repente, um choro, um pedido de desculpa é mais funcional que a gente ignorar a pessoa. Por isso que eu falo, tudo depende de virtude. A virtude está em a gente identificar. Tá, sei lá, seu chefe está te agredindo verbalmente por algum motivo e você não tem nada com isso, já conversou com seus coleguinhas de trabalho e todos têm a mesma opinião, aí você vai lá, imagina que ele é um palhaço, ignora isso. Entra por um ouvido e sai pelo outro. E você procura algo melhor para você, dentro do que tem a possibilidade. Agora, se você está sendo agredido, porque você também agrediu, aí ferro com ferro, só gera atrito e fogo. Aí a gente tem que abaixar a bola, ter um pouco de humildade,
E é mais fácil, quando a gente está sendo agredido, a gente chorar e pedir desculpa, pelo menos o canal abre, do que você ficar, ah, puta que pariu, internamente, fazendo esse tipo de coisa. E é normal a gente fazer, tá? Ninguém é perfeito, às vezes toma uma fechada no trânsito, alguém ofende alguém da tua família, você quer lá dar um socão, mas tenta trazer isso de uma forma em que você não se machuca e nem machuca a pessoa. Então, espera a poeira baixar, calma um pouquinho. Se tiver que agir, age de acordo com o que é justo, com o que é correto. E acione os meios legais e cabíveis dessa energia se transmutar. Porque senão vira aquela bola de neve infernal e quem sofre é o nosso corpo, a espiritualidade toda. E a espiritualidade é bem simples. Se a gente age corretamente, por mais que a gente sofra, com o tempo a gente passa a entender um pouco mais sobre isso. Tá certo? Acho que deu aí para responder. E vamos fechar aqui, que senão também já deu demais, né? Bom, é isso, pessoal. Obrigado aí para quem participou. Não avisei ninguém que ia fazer live. Eu acho que vai ficar salvo aqui no coisa, vou tentar salvar. Depois, se der certo, eu baixo e publico, tá bom? Um abraço, tudo de bom para todos.